Ingere líquidos o dia inteiro. Qual o efeito desses líquidos no nosso corpo? Doutora Maitê Pimentel está aqui para explicar pra gente. Tudo bem? Tudo bem, Regina. A variedade é enorme de cores, de textura De sabores. e sabores. O que a gente tem aí, doutora Maitê? Ó, o que a gente é importante saber é que nosso corpo, a maior parte é feita de líquido, né? E o que acontece? A gente tem que ingerir 2 a 3 litros de água por dia, no mínimo. Quem faz atividade física, pelo menos 5 litros de água por dia. E tem que estimular. De preferência é água, mas a gente pode tomar outras coisas, tá? Então, quer que eu explique um pouquinho de cada coisa? Ia ser interessante, Ótimo. por gentileza. Ó, vamos começar uma coisa que as mães têm muito medo, que os seus filhos usem o whey protein. Ah, isso daí faz mal, isso daí é anabolizante. O whey protein não é nada mais do que a proteína do leite. Então, ele é o aminoácido, é a unidade básica do músculo. Então, se a pessoa faz uma atividade física e depois de 30 minutos toma um whey protein, ela vai ganhar massa magra, músculo e vai ajudar a perder gordura. Não fiquem com medo, tá? A gente tem um cálculo de 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Quem não passa disso não tem problema. Outra coisa que eu vou dar dica para vocês, porque agora vai chegar verão, as crianças estão em casa, já estavam em casa, mas vão continuar em casa e vão querer beber mais, porque é verão. Não deem isotônicos para as crianças ou vocês tomem à toa, não pode. Os isotônicos, eles são usados para atletas que fazem exercício e perdem sódio e potássio. Então, quem toma isotônico à toa pode dar até cálculo renal. Não façam isso. Falando em cálculo renal, vamos pular para cá, ó. Água de coco. Muitas pessoas gostam de água de coco, eu também gosto. Ela não é 0 de caloria, eu tomo 1 litro. Não pode, ela tem mais ou menos 57 calorias um copinho, mas ela é muito importante para hidratar e ela tem potássio. Então, pacientes hipertensos, seria muito legal tomar água de coco, tá? Vamos lá, qual que você escolhe agora para eu falar, Rê? Água com... O que é essa daqui? Água com gás. Com gás. Isso é uma dúvida. Água com gás pode, não pode, faz mal, não é? Exato. Dá celulite, não tem essa pergunta? Eu já ouvi. Água com gás não dá celulite. Água com gás é muito importante para quem é compulsivo, porque ela dá saciedade. Então, olha que interessante, pacientes que comem rápido ou que comem na compulsão, quando tomam coisas gasosas, gaseificadas, dá uma plenitude, porque tem a ver com um hormônio chamado grelina do estômago, tá? Estufa o estômago? Estufa, né? Parece que estufa. Tá. Ele aumenta um pouquinho o sódio das pessoas, então ele aumenta um pouquinho a pressão arterial, mas é insignificante para prática clínica, em torno só de 3%. Isso não faz diferença na pressão final do paciente. Mas, doutora, pode substituir a água pela água com gás? Sim. Pode? Pode substituir Que boa pela água notícia. com gás. Pode. Só pacientes que têm gastrite tem que evitar, porque aí pode, às que vezes, boa piorar notícia. o suco gástrico. Mas quem não tem gastrite pode sim. Ótimo. Ganhei a tarde. Suco de fruta. Mães, pelo amor de Deus, o que eu brigo no consultório, quem é diabético. Frutose é glicose. Não acham que, por exemplo, suco de laranja é de Deus, é da natureza e tem um monte de vitamina? Sim, é tudo isso. Mas ele também é muito calórico. Um copo de suco de laranja, eu sempre falo isso, são 18 saquinhos de açúcar. Sim, o natural. Não é colocando açúcar. Um copo de suco de uva integral são 23 saquinhos de açúcar. Então, não é assim, é suco, pode. Vamos dar para a criançada o quê? Suco de limão, suco de maracujá, suco de frutas vermelhas. Gente, a acerola, ela tem mais vitamina C do que o suco de laranja e menos calorias. Olha só. Tá? Leite. Vamos aqui. Leite. Café e leite. Vamos Muitas lá. pessoas são contra o leite, né? Eu não sou contra o leite e... Lógico, quem é intolerante à lactose vai tomar o leite sem lactose. Você vê, todo mundo sempre tomou leite na vida. Por que agora tem essa discordância? É verdade. Por causa da desbiose intestinal. Mas pessoas que não têm intolerância nem alergia à proteína do leite podem tomar. Inclusive, a nossa massa óssea na adolescência é muito importante o uso de leite. Só vou dar uma dica que as pessoas têm dúvida. Diabético ou quem quer emagrecer, prefiram o leite sem lactose, que aí é sem açúcar. Agora, tem colesterol, é o desnatado, que é sem gordura. Viram a diferença? Sim. E o semidesnatado, ele é só 20 calorias menos, mas também abaixo o colesterol. Tá. Vamos falar de bebida alcoólica. Vamos. Refrigerante. Refrigerante, cuidado, né? Refrigerante
as crianças pedem, ou vocês estão acostumados, vocês sabem que compulsivos também são muito viciados em refrigerante. Isso acontece, principalmente os à base de cola. O refrigerante tem muito sódio, então ele pode aumentar a pressão, sim, muito mais do que a água com gás. Ele também tem açúcar quando não é zero, não é diet, e pode aumentar a diabetes. Ele tem uma substância fosfato que não faz absorver o cálcio, então ele pode não absorver o cálcio e dar pedra no rim. E os dentes, a cara dele, os dentes podem ficar mais pretinhos, né? Por causa desse fosfato e o pretinho gruda. Tanto é quando vocês fazem clareamento dental, não pode usar refrigerante, vinho, por causa dessas coisas, né? Tá. O chá não tem caloria. Então, uma pergunta que todo mundo faz: jejum intermitente, posso tomar chá ou café? Pode, eles não tiram vocês da cetose nem do jejum, tá? E é diurético. Agora, vamos falar das bebidas alcoólicas, vamos, né? O que é pior, o que é melhor? Gente, álcool, todo mundo sabe que faz mal para o fígado, mas se a gente tiver uma moderação, souber tomar num evento, numa festa, no fim de semana, não vai matar ninguém. Então, a gente tem que ter moderação. Qual que você escolhe? Se você está na dieta e não quer engordar, a gente vai escolher gin. Somente 50 calorias a dose e não precisa tomar tanto. Em segundo lugar, caipirinhas. A gente tem caipirinha de saquê, com frutas vermelhas e adoçante. Não vamos enfiar açúcar na caipirinha, que aí estragou tudo, né? Aí a gente tem em terceiro o aperol, que é chique, elegante. Então você pode fazer um convívio, tá na piscina e não precisa tomar cerveja. Para de tomar cerveja, pelo amor de Deus. Todo mundo tá aqui brigando comigo, né? Cerveja é extremamente calórico por causa da cevada, do carboidrato. Uma garrafinha de 600 ml são 3 pãezinhos. E um pãozinho por dia são 2 quilos a mais no final do mês. Só fazer a conta. É a gordura da barriga, né? Então, moderação, agora vai chegar verão, vai ter mais calor, todo mundo vai ter mais sede. Acho que isso daqui foi... O vinho. Vinho. Você gosta de vinho. O vinho é uma ótima opção também do que a cerveja, só 135 calorias a taça. A dose permitida para não ter esteatose hepática é maior para os homens do que para as mulheres, por causa do estrogênio. Então, homens podem tomar 2 taças de vinho todos os dias, mulher 1 taça de vinho, que não vai fazer tanto mal para o Doutora fígado. Maitê, mas é muito diferente a quantidade de calorias do vinho, 135, para o gin, que são 50. Isso. Aí eu tô falando questão da esteatose hepática, mas de caloria, ele é 1/3 da dosagem. Exato. Né? Só que, por outro lado, ele tem mais álcool. Machuca mais o fígado. Então, olha só. Tá. Caloria. Essa daqui tem mais do que o gin. Só que é mais... o gin... Então, toma uma vez um gin, uma vez um vinho. O espumante tem mais caloria do que o vinho tinto e o vinho branco também tem mais caloria do que o tinto. Então, o tinto seco é o melhor. Precisamos assimilar tudo isso, né? Me dá um minutinho. Isso é muita informação pra gente. Vamos às perguntas? Para a doutora Maitê Pimentel, do pessoal de casa. Na sequência, a Elisa diz: para algumas pessoas, 1 copo já é muito, enquanto outras conseguem beber muito e não sentem nada de diferente. Por que isso acontece? Perfeito. Porque a absorção do álcool ela é diferente para cada pessoa. Tá? Então, por exemplo, vocês já não escutaram? Tem que comer antes de beber para não passar tão mal? Porque a absorção é no intestino delgado, se o estômago estiver cheio, você retarda. Várias doenças que a pessoa pode ter, refluxo, quando a pessoa tem uma disbiose, uma intolerância, ela pode também absorver mais ou menos. O sexo feminino, ele absorve mais e ele faz mal para o fígado por causa do estrogênio. Então, pessoas com mais idade, por causa de várias causas de metabolismo, do CYP450, ele também altera. E remédios, de acordo com os remédios que você usa, a gente pode ter uma maior absorção ou não, até o rim. Se uma pessoa, por exemplo, não tem uma filtração renal tão boa, ela também fica com aquele álcool mais tempo no organismo. Então, são várias causas. Tá certo. A próxima pergunta é da Maria Luísa. Por que alguns vinhos causam dor de cabeça e outros não? Isso é verdade, gente. Tem gente que já tem enxaqueca, uma predisposição, e toma o vinho, passa mal. E foi feita uma pesquisa, quais os vinhos que podem dar mais dor de cabeça. Depende da uva que faz sendo usada, tá? Uma das que mais dá é quando a gente tem algumas substâncias dele que são os antioxidantes radicais fenóides, tá? Mas isso é cada estudo. Mas
os que têm maior concentração, principalmente o sal, a gente tem o Malbec, que é um que tem bastante, e a gente tem o Cabernet Sauvignon, que também tem bastante. Então, esses são os vinhos que acabam dando mais enxaqueca nesse estudo. Mas isso vai da pessoa, né? Geralmente o vinho branco dá menos. Então, quem tem essa intolerância a vinho tinto, por favor, tome vinho branco. Geralmente melhora, ou rosé. Tá. A Lidiane pergunta, eu sou viciada em café. Tomo 10 xícaras por dia. E se não tomar, eu sinto até dor de cabeça. Qual a quantidade de café que posso tomar por dia? Perfeito. Muitas pessoas amam tomar café, né? E às vezes até a ausência da cafeína causa uma abstinência, uma dor de cabeça, uma fraqueza. Então, cafeína tem energia, ele é um estimulante. Só que se passa de 6 a 8 doses por dia, a gente passa do limite e pode dar taquicardia, arritmia, dores de cabeças intensas. Então, tomem cuidado com a quantidade, mais ou menos 600 miligramas de cafeína por dia, que são 6 cafezinhos concentrados, né? Não aquele cafezão de americano. A próxima é da Vitória. Consumir vários tipos de bebida pode levar à embriaguez mais rápido do que o consumo de apenas um tipo? Isso depende. Boa pergunta, Vitória. Depende do teor alcoólico que você está ingerindo dessas bebidas. Então, não é porque mistura que faz pior. É pior, não, é por causa do teor alcoólico ingerido, né? Uma coisa que as pessoas se enganam, vou comer, por exemplo, gordura, um lanche, vou comer uma batata frita antes, isso piora a absorção, absorve mais e aí você acaba ficando com um teor alcoólico muito alto rapidamente na corrente sanguínea. Por exemplo, avião, vocês já escutaram falar que avião também aumenta o grau de embriaguez, porque a altitude também tem a ver. Outra coisa que tem a ver é o estômago da pessoa e a absorção. Então, tomem cuidado. Quando a gente, por exemplo, eu não vou beber muito por causa do bafômetro. Quanto tempo, depois que a gente ingere alguma coisa de álcool, vai ficar no bafômetro? Às vezes, 12 a 24 horas. Nossa! Dependendo do que ingeriu, né? No fio do cabelo, dá para saber isso. Sabe quanto tempo fica? Não. Fica em torno de 3 meses, 90 dias. No sangue. No sangue pode ficar, tá todo mundo admirado, 12 a 24 horas, né? Então, o que eu consumi em setembro talvez esteja no meu cabelo hoje. No cabelo fica, que é o teste toxicológico. Viu? No xixi também fica, na urina, né? Então, na urina a gente também pode, até mais ou menos umas 72 horas, ter o... Bastante tempo. Fica. Bastante. Então, assim, depende do que você ingeriu, quantidade e a concentração de álcool ingerido. Tá. Vamos mais uma, Georgia. Uso bebidas isotônicas após o meu treino. O ideal é usar antes ou depois? Perfeito. Então, os isotônicos, eles têm uma carga de sódio e potássio para repor o que você transpirou, que você, né, gastou em excesso. É sempre depois do treino. Durante não? Durante não é tão eficaz, porque você provoca às vezes náusea, enjoo, então a gente deixa para depois. Durante o treino a gente usa potássio também, sódio, mas com alimentos. Tá? Para não ter essa coisa do ácido lático, que é muito alto, quem se esforça muito, o músculo produz ácido lático, que provoca náusea. E se você beber líquido, vomita mais rápido. Então a gente usa, por exemplo, dica, isso todo mundo erra de mito ou verdade. Tô com cãibra, tô com fadiga, exercício, o que vai comer? Banana, todo mundo fala. Gente, uma mãozinha de uva passa que dá para o corredor colocar no bolso, ele tem 3 vezes mais potássio do que uma banana. E muito mais leve. E muito mais leve. Nossa, você está correndo com uma banana, né? Para. Doutora Maitê Pimentel é médica.